o cristianismo e o homossexualismo. Algumas perguntas e afirmações. Algumas pessoas fazem essas perguntas, outros afirmam. O homossexualismo é demônio? Alguns perguntam, outros afirmam, é demônio. Quem aqui já ouviu a afirmação de que é demônio? Aí, ó. Praticamente a turma inteirinha já ouviu falar que é demônio, né? Que o homossexualismo é demônio, ponto final. Outra pergunta ou afirmação que as pessoas fazem: o homossexualismo é influência ou apenas influência? Você já ouviu alguém falar isso daí ou afirmar isso? Que o homossexualismo é influência? Eu já ouvi. Isso daí tem a ver com influência. Cresceu no ambiente ali e acabou aprendendo, ou foi totalmente influenciado e por isso se tornou homossexual. Então algumas pessoas perguntam, tem dúvida, né? É influência? Outras afirmam, não, é influência apenas. Então eu creio que essas aí são as duas grandes perguntas e afirmações que tem no meio cristão. E para questionar a principal, que foi a mais trabalhada aí pelo menos desde quando eu era criança, que é a primeira, a segunda, acho que ela é mais recente, estudo psicológico, né, antropológico sobre o homem, que é a influência, mas a mais falada nos nossos tempos de criança dentro da igreja é que era demônio, que é a que eu sempre ouvi, né, é demônio. Nós teremos um grande problema com essa afirmação, se for apenas demônio. E qual que seria o problema? Simples, se for demônio, nós vai ter que meter a mão na cabeça da pessoa que é homossexual, nós vai orar e vai acabar ali. E nós sabemos que isso não acontece na prática. Isso acontece na prática? Não acontece. Então, peraí, não é apenas demônio. Porque se for apenas demônio, você vai orar e a pessoa vai abandonar aquela prática, acabou, ponto final. E nós sabemos que isso não acontece, não é assim na prática. Ok? Eu queria ler aqui dois textos da palavra de Deus, né, que tem a ver com o tema aqui do nosso bate-papo hoje, do nosso simpósio, que são os textos clássicos que têm as proibições de Deus sobre essas práticas ou contra essas práticas, que nós já sabemos praticamente de cor, né? A primeira está lá em Levíticos capítulo 18, verso 22, que eu já quero aqui adiantar para vocês, mas vocês podem procurar aí também, tá bom? Que é aquele texto clássico: com outro homem não se deitará como se fosse mulher, porque isto é abominação para o Senhor nosso Deus. Então, nessa exposição de Levíticos, trabalho construído por Moisés, ele vem trazendo várias proibições que Deus traz, né, de pecados, de situações que não eram para os judeus fazerem, né, que os povos vizinhos praticavam. E aqui no verso 22, traz essa ordenança direta: um homem não pode se deitar com outra mulher como se ela fosse, com um homem como se ele fosse uma mulher. Então aqui fica totalmente escrachado que tem uma proibição, que seria algo aí antinatural dentro da cosmovisão bíblica e das ordenanças de Deus. Aí o pessoal, né, de uma teologia mais moderna, né, do inclusivismo, que vai dizer que esse texto aqui, na verdade, Moisés, escuta isso daqui, hein? Não sei se vocês já ouviram, eu já vi. Os defensores aí do inclusivismo, que é aqueles que aceitam, né, casais homoafetivos dentro da igreja ou dentro do seio da igreja, inclusivismo. Né? O que acontece? Eles vão falar o seguinte, que na verdade esse texto de Moisés seria uma proibição se fosse um casal homossexual que não é cristão. Que isso não se aplica se os dois homens ou as duas mulheres forem de Deus. Ou seja, alguns teólogos deste movimento vai defender o quê? Se for duas mulheres que servem a Deus, não tem problema. Se for dois homens que servem a Deus, não tem problema. Que a proibição seria se fossem pagões, porque sexo fora do casamento é pecado, fornicação, né? Então eles vão nessa linha. Mas se você trabalhar a exposição de Levíticos, não é isso que Moisés está falando. Ele está totalmente amando de Deus, proibindo qualquer tipo de relação sexual dentro desse sentido. Mesmo quem é pagão e quem não é pagão. Ou seja, pagão no sentido daquele que não serve a Deus, tá, pessoal? É que é um termo usado para quem não serve a Deus, é pagão. Outro texto, né, porque alguns vão falar o seguinte: não, isso daí a Bíblia só trabalha no Velho Testamento. Isso daí é lá na Antiguidade. Isso daí não tem conotação nos dias de hoje, nem no tempo da graça. Isso daí acabou, né? Isso daí não existe mais. É um engano grotesco, porque
Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, é um texto clássico do Novo Testamento, justamente no capítulo 1, que o apóstolo Paulo, ele vai trabalhar sobre o homem sem Deus, a corrupção do gênero humano. Ele vai novamente bater firme contra essas práticas. Romanos capítulo 1, verso 26 e verso 27. Como é que está o texto lá, pessoal? Por causa disso, Deus entregou os homens às paixões infames ou vergonhosas. E até as mulheres trocaram as suas relações sexuais naturais umas pelas outras, contrária à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram em paixões uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si o castigo merecido pela sua perversão. Então, tanto no Velho Testamento tem texto que proíbe esse tipo de prática, como no Novo Testamento também tem texto que proíbe esse tipo de prática. Então não é só no Velho Testamento, no Novo também tem essa proibição que para Deus é abominação. Então esses textos nós teríamos que ler, né, e explicar o que está acontecendo, simplesmente para dentro do nosso estudo nós estarmos fundamentados dentro da palavra, tá bom? Dentro da Escritura Sagrada. Alguma dúvida sobre esses dois textos? Acho que eles são bem claros, né, pessoal? Não é, pastor Wesley? Acho que é muito claro os textos, não tem nem como especular. Mostra que é algo que não é aprovado por Deus. Agora eu queria falar algo muito curioso, porque nós falamos no começo que a maioria das pessoas ou pensam que é demônio ou apenas influência, ou apenas demônio, né? Mas tem algo muito curioso que é o desejo. Você quer fazer uma pergunta, querido irmão? No caso, você trouxe as duas versões aí, né? Ou o ato dela ser pecado, né? Ser, no caso, o demônio, ou um outro ato. Mas existe uma outra versão, que até é uma versão que eu acho que está mais praticada do que a segunda, que fala que a versão que fala, não, mas eles nascem dessa forma. Vou chegar nesse ponto aí. Tá aqui, é o ponto que eu quero trabalhar. Quando a gente vê esse segundo ponto que fala que é algo que é uma influência, sim. existe o lado que eu acho que eu vejo mais que pega, é mais esse outro lado, que fala que a pessoa já é hormonal. É o ponto central hoje da nossa palestra. É esse daí que eu quero trabalhar, que não é trabalhado no nosso meio, porque no nosso meio é trabalhado demônio e influência. É esse ponto que eu quero abordar com mais ênfase. Nós vai chegar lá. Boa! Então, galera, eu queria aqui definir o que é o desejo, né? Porque tanto um hétero como uma pessoa homossexual tem desejos, né? No sentido sexual. O que seria a definição do desejo? Desejo é querer, aquilo que você quer, é vontade ou expectativa de possuir. Talvez essas sejam as melhores definições do que é o desejo. E o ser humano, ele tem isso dentro dele, faz parte do homem, né? Da antropologia do homem. Quando Deus criou o homem e a mulher, colocou essas características no homem. O desejo tem dentro de nós, da nossa natureza, faz parte da nossa natureza. Mas algumas pessoas, aí eu quero entrar no que o querido irmão falou, o seguinte, né? A terceira possibilidade, que hoje também é muito mais afirmada, não é apenas demônio, não é apenas influência. Pode nascer assim. Né? Pode nascer assim. E essa é a mais rejeitada pela igreja. Né? Essa é que a igreja de jeito... Na verdade, a igreja ela aceita uma ou outra possibilidade, mas essa de nascer assim, a igreja repudia totalmente. Aí, às vezes, você vai conversar com os irmãos e por que é repudiar? Aí a resposta que vem é a clássica. Porque a obra da criação de Deus ela é perfeita. Sim ou não? Né? A obra da criação de Deus ela é perfeita. Não tem como nascer assim. Só que aí tem um grande detalhe, pessoal, que muitas pessoas não levam em questão, ou não pontuam. Que obra da criação de Deus que foi perfeita? A obra da criação de Deus perfeita, galera, está lá em Gênesis. E o que acontece? Quando Deus termina de criar todas as coisas, Ele mesmo veio e disse que tudo que Ele criou era bom. Esse era bom é antes do quê? Olha lá, falaram aí, antes da queda. Antes da queda, tudo que Deus criou era bom e perfeito. Antes da queda do homem, tudo que Deus criou era bom e é perfeito. Depois da queda do homem, depois que Adão transgrediu, depois que Adão pecou,
Todas as nossas evoluções, desejo, toda a nossa natureza, ela está corrompida, está na condição de caída. E por isso influencia até mesmo em nossos desejos. Até mesmo antes da queda já tinha desejo, eu vou te provar isso na Bíblia. Mas depois da queda, até as nossas vontades, os nossos desejos, eles estão influenciados pela natureza caída. Se não, vejamos, Mateus capítulo 15, verso 19. Por favor, alguém lê para nós aí. Mateus capítulo 15 e verso de número 19. O que está escrito em Mateus 15, 19? Texto clássico. Obrigado, reverendo. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Olha aí, do coração do homem procede quais desejos? Daí, tudo isso que está nessa exposição é desejo. Adultério, homicídio, maus desejos, que são pensamentos. Tudo quanto é tipo de coisa nojenta que desagrada a Deus, procede do coração do homem, do Adão homem. Ok? Eu vou fazer uma divisão do homem natural e do homem espiritual salvo em Cristo Jesus, que também pode ter isso no coração, mas consegue combater. Consegue combater com a atuação do Espírito Santo, é o único jeito. Mas o homem sem o Espírito Santo, não. Isso aqui é o coração do homem, é o que próprio, aqui é Jesus falando. Claro que o contexto tem a ver com comida, eles estão questionando o que pode e não pode comer, Cristo mata essa ideia e fala assim, o que contamina o homem não é o que entra você vai esvaziar, você vai fazer lá o número 2, acabou. Mas é o que sai, aí ele diz o que sai do coração do homem, olha o que sai no coração do homem. Adultério, homicídio, é isso que está no coração do homem depois da queda. Mas perceba, ainda falando na ideia do desejo, porque eu quero abordar essa ideia, vocês vão pegar a chave, porque eu estou batendo na ideia do desejo. Então o próprio Jesus Cristo diz que do coração do homem procede todos esses tipos de desejos maus. Mas antes da queda, já tinha essa natureza do desejar. Se não, vejamos, Gênesis capítulo 3 e verso de número 6, esse aqui eu vou ler para vocês. Quando a mulher viu que a árvore era agradável ao paladar, e atraente aos olhos, e além disso, desejável para se obter. O que está acontecendo aqui? Mesmo antes da queda, ela viu, ela desejou, ela quis se alimentar daquilo que estava ali, que era proibido. Só que aquilo ainda está na condição da inocência, ainda está pura, mas ela teve um desejo, sim ou não? Sim. Teve um desejo. Aqui ainda não estava corrompido, depois que caiu está totalmente corrompido. A natureza do homem, lembra que o apóstolo Paulo fala da luta do espírito contra a carne? É duas pessoas que habitam dentro de nós, o velho Adão e o novo homem, e você vê isso todo dia da sua vida, essa luta interior que tem dentro de você, que às vezes eu costumo brincar que você peca até dormindo, que tem coisa que você sonha que não era para sonhar, que você nem escolheu, mas você sonhou. Fala, mas por que eu sonhei essa baboseira? Você não escolheu sonhar, você não viu nada, você não pensou em nada, você sonhou. É um Adão que está dentro de você ainda aí, tem um Adão em que você luta contra ele todo dia. Você tem que vencer ele todo dia. Mas veja que interessante, do coração do homem procede todas essas maldades, essas coisas podres depois da queda, mas antes da queda já tinha um desejo, por quê? Porque faz parte da natureza do homem. Só que o desejo aqui ainda era íntegro, né? Ela queria apenas alimentar daquilo ali que causou curiosidade. Agora preste bem atenção, pessoal. Veja bem. Ainda falando sobre desejo, aqui fica muito claro que a atração que ela teve veio pelo quê? Pelos olhos. Olha o que diz o apóstolo João, primeira epístola dele, capítulo 2, verso 16. Porque todas essas coisas mundanas, os maus desejos, a natureza humana e os maus desejos dos olhos, ou a concupiscência dos olhos, tudo isso são coisas da vida e não provém de Deus, e sim do próprio mundo pecaminoso. Mais uma vez ele atrela a ideia do desejo com aquilo que você olha, com aquilo que você cobiça. Porque se você olha, você é atraído pela natureza que você tem. Causa vontade, causa expectativa daquilo ali que você quer possuir, ou que você ficou tentado a possuir. Quando eu entro para falar sobre desejo, é um ponto que eu quero trabalhar agora dentro dessa perspectiva, que foi levantada pelo nosso amigo. Poderia alguém nascer assim? Com desejos homossexuais? Teria essa possibilidade? Vamos lá. No estado perfeito, de forma alguma.
porque não tinha consequência alguma do pecado, não tinha traços nenhum do pecado. Mas depois da queda do homem, o genoma humano sofreu totalmente degradações. Exemplo, veja que não faz sentido depois da queda o texto que a obra de Deus é perfeita, porque nas pessoas cegas, isso não tem perfeição. Nas pessoas aleijadas, isso não é perfeição. Nas pessoas débil mentais, isso não é perfeição. Tudo isso acontece por conta da queda do homem. A Bíblia chega a relatar que depois que Adão caiu, a terra começou a produzir espinhos, que nem espinho tinha na terra. Você sabe qual foi a primeira chuva que teve na terra? Porque antes do homem pecar não tinha chuva. Você sabia disso? Você nem sabia disso. Qual foi a primeira chuva que teve na terra? Noé, dilúvio. Por isso que ninguém dava crédito para a pregação de Noé. O que ele pregava era loucura, era coisa de biruta. Vai cair água do céu. Que água do céu? O que é água do céu? Lembra do texto? Subia um vapor e molhava, até não tinha chuva. Então, por conta do pecado do homem, tudo está colapsado, tudo. O apóstolo Paulo chega a dizer que a terra geme com dores de parto, aguardando a nossa regeneração. A terra está sofrendo por causa de nós. Leão não comia animal, porque não podia ter morte antes do pecado. Não tinha ferocidade dos animais. Você lembra dos textos bíblicos que diz que quando Cristo voltar, o urso vai pastar com boi? Coloca um urso perto do boi para você ver o que acontece. O leão vai pastar com boi? Coloca um leão perto de um boi para você ver o que acontece. Você está entendendo? Então, até a natureza sofre por conta do nosso pecado. Então, tudo foi destruído e degradado por conta do pecado do homem. Lembra que o texto bíblico diz que nós estamos mortos espiritualmente? Quem não está em Cristo está morto espiritualmente. Que acabou. A pior destruição que a queda do homem trouxe foi espiritual, não foi só a física, foi a espiritual. Essa é a pior de todas, que é restaurada através da pessoa de Cristo Jesus. Agora, a humana, a física, a natureza, vai ser restaurada também na vinda de Cristo. Então, guarda isso, pessoal. A obra perfeita de Deus foi a criação intacta. Depois da queda não tem mais perfeição. O homem, como diz o texto bíblico, está na condição do impuro. Ok? E da onde eu quero chegar com isso? Já que pode nascer pessoas cegas, coxas, mudas, aleijadas e não são perfeitas, você já ouviu falar que nasce pessoas que recebem o nome porque tem 2 órgãos, hermafrodita? E aí? Mas por que nasce se a obra de Deus é perfeita? Como é que nasce alguém com 2 órgãos? Como é que Deus deixa isso acontecer? Que na verdade hoje não é nem mais chamado de hermafrodita, é chamado de intersexo. Porque o hermafroditismo seria a ideia daquele ser que consegue, sem um parceiro, se reproduzir. Não existe um ser humano assim. Mas existe um ser humano que nasce com os 2 sexos. Ou as 2 genitárias, masculina e feminina. Aí ao longo da vida vai saber para qual que se desenvolve mais, ou para mulher ou para homem, e aí a pessoa vai decidir com 14, 15 anos o que vai querer ser. Mas nasce hermafrodita. E aí como que nós vamos lidar com hermafrodita? Dentro da igreja. Se já fez essa pergunta, chegar para você, pastor, como é que você vai lidar com isso daí? Chegou para um amigo meu. Ele ligou para mim, para conversar comigo. Tive que apresentar uma criança hermafrodita na igreja. Como é que eu vou trabalhar isso daí? A igreja está preparada para lidar com isso? E aí? Tá ou não tá? Então, ainda dentro dessa ideia de que se pode ou não pode nascer, temos aí o hermafrodita que tem os 2 sexos. Ok? Isso daí já é para se pensar. Já é para se pensar. E não é trabalhado entre nós. Isso não é pensado entre nós. Outra coisa que já é provado pela ciência. Ciência, tá? Outra coisa que é provado pela ciência. Eu não sei se vocês sabem, acontece uma anomalia genética que tem homens que nascem com hormônios femininos. Homens que não era para ter no corpo dele o hormônio estrogênio e também progesterona, que são hormônios femininos. Tem homem que nasce com isso. É uma anomalia genética. Geralmente esses homens vão ter poucos pelos, voz fina e pode ter até 3 jeitos femininos. E do mesmo jeito tem mulheres que por conta de anomalias genéticas nascem com testosterona, hormônio que não era para estar nela, que é masculino. São mulheres que vai ter a voz mais grossa, vai ter mais pelo, pode ter um jeito mais masculino. Isso tudo são anomalias genéticas que ocorrem depois da queda do homem. Então, são coisas que precisam ser revistas e pensadas. Agora eu pergunto, vocês já tinham parado para pensar sobre isso? Seja sincero, irmãos. Nunca tinha pensado sobre isso? Nunca tinha pensado sobre isso, irmão?
sobre essas possibilidades, dessas anomalias genéticas que acontecem? Então vamos lá. Eles falam que é pecado, eles falam que é demônio, mas não sei assim. Fala, ele não, mas por outros. A descendência, né? Agora você para pensar. Se nós ficar nessa ideia da lei do talião lá do Velho Testamento, que é um texto mal interpretado, né? Que as pessoas pegam aquele texto lá, né? E eu visitarei até a sua sétima geração com maldição. As pessoas não entendem aquele texto. Tanto que as neopentecostais pegam esse texto para quebra de maldição, sendo que não existe quebra de maldição. O que acontece é o seguinte, se você entender a exposição do texto de Moisés, fica claro. Deus visita com maldição no sentido que, se nas gerações da família que abandonou a Deus, ninguém se converter, aí a maldição do pecado e toda a consequência está sobre essa descendência. Porque quem está em Cristo, toda a maldição ficou cravada na cruz do Calvário. Não tem maldição nenhuma para quem está em Cristo. Então não importa o que o meu antepassado fez, se ele não estava em Cristo, eu estou em Cristo, a maldição dele não vem para mim. Não tem maldição nenhuma sobre mim, porque não tem condenação, não tem maldição para quem está em Cristo Jesus. Então o que acontece? Lembra lá que Jesus fala assim, essa ideia vem do Velho Testamento, tanto que os apóstolos falam assim, por que esse nasceu assim? Quem pecou, o pai ou a mãe? Esse nasceu assim para a glória de Deus. Agora para pensar, seria ter algo meio injusto de se pensar uma pessoa nascer hermafrodita pelo pecado do pai e da mãe, ou outra pessoa pagar por isso. Um negócio assim, talvez deve ser muito constrangedor para a vida inteira da pessoa. Eu prefiro ficar com a ideia bíblica dessa degradação da humanidade. Por isso que eu nasci com asma. É pelo um pecado do meu pai e da minha mãe. Por isso que eu nasci com um problema no estômago. Não é por causa do pecado do meu pai e da minha mãe, é a consequência da natureza caída do homem. E tudo tem um propósito de Deus. Nada é por acaso. Tem aprendizados ao longo da vida. Você está entendendo? Então vamos lá. Já levantei a possibilidade que vocês estão com o olho desse tamanho agora. Todo mundo está assim, meu Deus. Tá, eu estou vendo vocês aqui. Vocês não estão vendo a cara de vocês, eu estou vendo. Eu estou me segurando para não dar risada. Porque eu sei que isso daqui é um escândalo, irmão. Nunca é trabalhado. Vocês nunca tinham pensado sobre isso. Eu não estou afirmando nada aqui, eu estou colocando uma possibilidade para vocês pensar. É assim que se formam bons cristãos pensadores. Os maiores teólogos foram formados igual vocês estão sendo aqui, ó. É sendo pensado, é botando a mente para trabalhar. Então é algo que vocês nunca ouviram, mas é de se pensar. Você está entendendo, pastor? Então vamos lá. Então é comprovado cientificamente que por conta de uma anomalia genética nasce um homem ou uma mulher com 2 órgãos. Daí existe. Está aí, os hermafroditos. É comprovado cientificamente que nascem mulheres com hormônio masculino e nascem homens com hormônio feminino. Ponto final, comprovado cientificamente. Quero trazer mais uma para vocês, que talvez vocês nunca ouviram falar. Nunca ouviram falar. Primeiro eu quero ler aqui sobre a possibilidade do porquê que acontece aí o hermafroditismo, né? Vou ler aqui para vocês rapidinho, ó. Segundo a doutora Sheila, uma ginecologista muito famosa, Sheila Sedicias, uma das possibilidades da teoria que isso pode acontecer é porque é o seguinte, talvez o óvulo da mulher, ela vai ser fertilizado por 2 espermatozoides diferentes e assim houve alterações genéticas, trazendo anomalia genética para que uma pessoa chegue a nascer assim. Tudo isso por consequência da queda do homem e do pecado do homem. Uma anomalia genética que acontece. Porque a ciência também não consegue explicar às claras o porquê que isso acontece. Você vê que é algo difícil ter para a ciência. Mas essa é uma possibilidade. Agora, pessoal, eu queria comentar com vocês uma outra coisa que acontece, aí eu vou voltar na tecla bater muito forte na tecla do desejo. Uma outra situação que acontece é a seguinte, olha só. Já é comprovado pela ciência, e eu gostaria que alguém lesse aí para mim, por gentileza, abrisse aí, Mateus capítulo 19 e verso de número 12. Abre aí, por favor, Mateus 19 e verso de número 12. Depois você passa esse artigo para mim, PDF no WhatsApp, eu coloco no grupo. Tá bom. O nome do artigo eu anotei aqui, peraí, quer ver? Ó? Você manda para mim, eu passo para eles. Tá bom. É extraído da coluna Somos Rede Dor Tua Saúde. Quem achou aí o texto que eu pedi, por favor, lê para mim, por gentileza. Pois há alguns eunucos que nasceram assim do ventre de suas mães. Outros foram privados de seus órgãos reprodutores pelos homens. E há outros ainda que a si mesmos se fizeram celibatários por causa do reino dos céus. Quem for capaz de aceitar esse conceito, que o receba. Olha o que a nossa irmã acabou de ler. Há alguns que nasce eunuco.
O que é eunuco, galera? Eunuco, no contexto de Jesus e do Velho Testamento, eram homens que decepavam o seu órgão masculino, ou para cuidar do harém de Faraó, de um rei, mas na exposição de Jesus, eram homens que decepavam o seu órgão sexual para não viver uma vida promíscua sexualmente, para se dedicar a Deus. Só que isso daí é o eunuco clássico, mas Jesus está afirmando que tem alguns que nascem. Será que Jesus estava falando que tinha homem que nascia sem um órgão genital? Não é isso. Não é isso que Jesus está falando. Pela exposição, não é isso que Jesus está ensinando. Tem duas possibilidades. O eunuco também nesse contexto não era apenas aquele que decepava um órgão masculino, mas o homem que não conseguia trazer filho, ou seja, o homem estéril, também era chamado de eunuco. É aí que você vai entender um texto lá do Velho Testamento. A mulher de Potifar, o eunuco de Faraó, acusou José de quê? De tentar tomá-la sexualmente. Como o eunuco tinha mulher? Não tinha que se castrar? Como que ele tinha mulher? Então a possibilidade desse eunuco aí, o Potifar, é que ele era estéril. Homens estéreis também eram chamados de eunuco naquele contexto. Só que aqui no texto que a irmã leu de Mateus, Jesus não está trabalhando sobre aquele que se castrava e Jesus também não está trabalhando sobre aquele que era estéril. Pela exposição do texto, nascer assim, talvez e possivelmente é aquilo que hoje já é comprovado pela ciência, que talvez você nunca tenha ouvido falar ou já tenha. Você já ouviu falar que tem pessoas chamadas de assexuadas? Já ouviu? Quem mais já ouviu? Já ouviram? Uma pessoa assexuada, comprovada também cientificamente, é uma pessoa neutra. Ela não tem, ele é homem, não tem atração nem por homem e nem por mulher. Não tem desejo nenhum. É neutro. É uma mulher que não tem atração nem por homem nem por mulher. É neutro. Não tem vontade para nada. Isso já é comprovado cientificamente. E muito provavelmente Jesus está falando desta condição aqui. Alguns que nasceram assim. Nasceram. E nós nunca parou para pensar sobre isso, galera. Nós nunca parou para meditar sobre essas coisas que Jesus falou. E nós podemos receber pessoas desse jeito na igreja. E a igreja não está preparada para lidar com esse tipo de pessoa. Então essa ideia de que se pode ou não pode nascer, ainda é uma incógnita, mas é para se pensar, galera. É para se pensar. Nós já destruímos aqui a ideia aqui que a obra da criação de Deus é perfeita, é no sentido da criação ali intacta, depois do pecado acabou. É só nós ler aqui o texto que eu separei aqui, ó o texto que eu separei, para comprovar para você que acabou, não tem mais ninguém perfeito. Romanos capítulo 7, do verso 18 ao 23. O que está escrito aí? Romanos capítulo 7, do 18 ao 23. O que está escrito aí, pessoal? Lê para mim, por favor. Romanos capítulo 7, do 18 ao 23. Pode ler. Porque eu sei que em mim, isto é, Na minha carne. não habita bem nenhum, Bem nenhum. pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Show de bola. Tá ótimo, tá ótimo. Nessa exposição, o apóstolo Paulo está nos mostrando o quê? A natureza totalmente corrompida e caída e degradada pela queda. Nós chamamos de depravação total. O homem está totalmente depravado. Paulo diz: o bem que eu quero fazer eu não faço. O mal que eu não quero eu estou sempre fazendo. E quando eu menos percebo, eu vejo essa lei operando em mim. Maldito homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ou seja, é um homem que está em agonia, tipo assim, eu não quero fazer isso, mas quando eu vejo, eu estou fazendo isso. E isso está em mim. Quem me livrará disso? Aí depois ele vai terminando falando, aí você vai entender pela toda a exposição, que através do Espírito Santo você consegue controlar isso, você consegue vencer esse desejo. Mas de onde eu quero chegar? É mostrar que depois da queda do homem não tem perfeição. Por isso que acontece tudo isso que eu estou te mostrando aqui, pessoal. Com respaldo bíblico. Era para nascer alguém neutro, sem desejo? Geneticamente não. Porque parece que é antinatural. Mas o próprio Jesus Cristo diz que tem alguns que nascem eunuco. Mas por que isso acontece? Por conta da queda do homem.
Do mesmo jeito que nascem pessoas com vários tipos de deformidade. Do mesmo jeito que nasce um ser humano com 2 órgãos, que não era para estar ali, mas nasce. Você está entendendo? Então é algo que nós precisamos pensar totalmente, refletir sobre isso e rever muitos conceitos sobre isso. Porque isso pode chegar para você, pode chegar na sua igreja. Você trabalhar alguém assim aí, como você vai trabalhar com uma pessoa assim? E outra, é muito curioso, alguns pensam, que eu vou dar um pitaco, o que o apóstolo Paulo fala? Seria bom que o homem ficasse que nem eu, não tocasse em mulher. Mas por conta do desejo, da concupiscência, é melhor casar do que abrasar. O que será que Paulo quer dizer com isso? Isso é uma incógnita para nós, pessoal, muito grande. E aí, será que ele era um desses eunucos que nasceu assim? É uma possibilidade. Ou ele recebeu de Deus uma graça para não ter desejos mais sexuais? Pode ser uma possibilidade. Mas como eu havia falado, tudo leva a entender que ele foi casado. Como alguém pode dar conselhos para casar e se nunca foi casado? Olha os conselhos que ele dá na carta aos Coríntios, carta aos Efésios, conselhos magníficos de alguém que claramente passou pelo casamento, certo? E outra possibilidade que eu falei para vocês, que ele fez parte do Sinédrio, que era necessário ser casado. É só uma especulação. Então, à luz desse texto e da ciência, pessoas nascem neutras, sem vontade. Toda essa anomalia genética por conta da queda do homem. E lá atrás, no começo aqui do nosso bate-papo, eu bati muito na tecla do desejo. O homem antes da queda tinha desejo, mas depois da queda o desejo do homem está totalmente corrompido. Tanto que as evoluções do homem sempre é o quê? O Paulo falou, o bem que eu não quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero eu estou sempre fazendo. Quando eu menos percebo eu vejo essa natureza operando em mim, ou seja, se você não for assistido pela graça e a atuação do Espírito Santo, sempre as suas vontades vai pender para o pecado e você vai escolher o quê? O pecado. Isso é fato claríssimo na Bíblia Sagrada e no dia a dia, não tem como correr disso. Nós vivemos isso. Você só consegue barrar essa natureza humana, essa atuação do desejo de falar não quero, através da graça do Espírito Santo que opera em você. Fora isso você não consegue. Impossível, você não consegue. Mas preste bem atenção, já que nós levantamos essa possibilidade de pessoas que nascem com hormônio masculino, que não era para nascer, mulheres, e homens que nascem com hormônio feminino, que não era para nascer, e hermafroditas que nascem com os 2 sexos, e pessoas que nascem assexuadas, então é para se pensar. Mas com isso, eu não estou afirmando nada aqui, nós já estamos pensando nessas possibilidades. Com isso, você já consegue entender algo que muitas pessoas não conseguem entender, ou não aceitam. Nós sabemos que o homem sempre teve desejo, mas lá no texto de Gênesis 3 que eu li, a mulher tem a atração, ela tem o desejo, mas quem aparece para potencializar, para fermentar, para dar uma diquinha, vai, faz, quem que é? Satanás, olhe aí. Satanás que aparece. Então, desejo é algo do homem, mas aquele que fermenta, aquele que vem atiçar, aquele que vem te potencializar, vai, faz, é o inimigo. É o inimigo. Tanto que tem uma frase clássica, né? Mente vazia é oficina do diabo, né? Aí eu brinco com os meus alunos que eu reformulei essa frase. Mente vazia, oficina da natureza caída do homem. Você não precisa do diabo para pensar merda. Você pensa porque você tem a natureza caída dentro de você. Então, mente vazia, oficina da natureza caída do homem, auxiliado, potencializado pelo diabo. O texto diz que do coração do homem procede esses maus pensamentos. Então não é o diabo que traz, procede de você porque você é um homem natural. Mas Satanás, ele sabe que tudo isso vem do coração do homem natural, o que ele vai fazer? Potencializar, armar situações, preparar tudo para que você vá e faça. Tanto que ele aparece para a mulher e fala o quê? Não, ele percebeu o que ela queria, irmão. Meus irmãos, gente, nós precisamos entender algo que muita gente não entendeu. Quando você está triste, ou você está feliz, você está pensativo, outra pessoa olha para você e fala, você está muito pensativo, hein? Mas como que ele conseguiu ver isso daí? Só de olhar para a cara da pessoa. Oh, você está bem alegre hoje, hein? Você sabe, não você sabe. Agora você imagina Satanás, que não dorme, que não cansa, que há mais de 6 mil anos ele é malandro, está aí na terra aí, vendo os homens, assistindo os homens. Você acha que ele não sabe quando você está pensando merda? Ele sabe na hora, cara. Ele sabe. É claro que ele não vai ler seu coração, porque ele não tem esse poder, ele pertence a Deus. Ele não está dentro de você para saber o que você pensa, porque aí você está endemoniado, e um cristão verdadeiro não fica endemoniado. Você sabe disso, né, pessoal? Um verdadeiro cristão não fica endemoniado, não. Não tem como evitar 2 espíritos dentro de você, o Espírito Santo e o Espírito do Satanás.
Se habitou um demônio ali, então você não tem Espírito Santo, você não é crente. Você está longe de Deus. Para habitar um demônio Espírito Santo, isso não existe. Então o que acontece? Ele consegue ler. Assim como ele olhou para Eva e percebeu, opa, ela tá, olhou demais, cara. Tá querendo alguma coisa. Ele chegou e falou, não é assim não. Já vi que ela queria, tava desejando. O dia que você comer, você vai ser que nem Deus, vai morrer não. E engambelou ela ali e foi. Então, galera, vamos pensar aqui o seguinte. Vamos para essa ideia aqui. O texto que nós lemos de Levíticos, a proibição é clara. É abominável um homem deitar com outro homem como se fosse mulher. Sim ou não? Deus está falando do ato. Quando você deita com outro homem como se fosse mulher, é pecado, abominável perante Deus. É o que Paulo vai reverberar no Novo Testamento. Aí ele já coloca mulher também, para deixar claro. Agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês. E aqui eu preciso que vocês sejam sinceros, tá? Senão eu vou duvidar da honestidade de vocês. Pelo fato de nós estarmos aqui, sermos casados, a maioria, você deixou de ter desejo? É óbvio, mesmo você sendo casado, bem casado, isso não quer dizer que no longo da sua vida você não pode ter desejo por outras mulheres, ou você não pode ter desejo por outros homens. Porém, mesmo você tendo esse desejo, você consegue reprimir e combatê-lo através do quê? Do Espírito Santo. Se não tiver ele, você consegue reprimir? Você consegue combatê-lo? Mas mesmo dentro dessa vida que você leva de renúncia, todo dia lutando contra isso, você não vai ser salvo pela graça de Deus? Por que uma pessoa que tem desejo homossexual não pode ser salva? Qual é a diferença? Ela não tem desejo sexual também? É antinatural, tem ou não tem? Se ela conseguir reprimir através da graça do Espírito Santo, ela pode ou não pode ser salva? Sem sombra de dúvida, pessoal, vai ser uma luta constante, assim como o hétero tem, como eu tenho e você tem. É a luta de um homossexual, que tem desejo homossexual, que crê em Cristo Jesus, não quer perecer eternamente, mas tem essa luta interna dentro dele, e ele vai conseguir vencer através do quê? Espírito Santo e da graça, assim como o hétero vai vencer. Assim como você vai viver a vida inteira lutando para não trair a sua mulher, e você vai viver a vida inteira lutando para não trair o seu marido, e você vai ser salvo através da graça de Cristo Jesus e do Espírito Santo que te ajuda a não cair e não ceder esse desejo. Você já tinha parado para pensar sobre isso? Já tinha parado para pensar sobre isso? Assim como homossexual você tem desejo também, só que seu desejo é hétero, o dele é homossexual. É pecado do mesmo jeito, e você luta do mesmo jeito, e ele pode lutar do mesmo jeito, com as mesmas armas que você tem. Agora eu pergunto para vocês, a igreja está preparada para trazer essa informação para a pessoa que chega assim no Evangelho? Não está, pessoal. E realmente nós precisamos pedir perdão para esse tipo de pessoas que chegam no nosso meio, que são seres humanos, que querem essa verdade. Precisa pedir perdão, porque eles são esculhambados às vezes. Alguns falam que é frescura, falam que é demônio. E eu não estou romantizando esse desejo não, pessoal, é pecado. À luz da Bíblia é pecado, não estou romantizando nada, é pecado. Eu estou falando que a igreja não tem essa cosmovisão que nós estamos trabalhando aqui hoje. Alguém já tinha ouvido falar sobre isso? Já tinha pensado, ser sincero, já tinha pensado sobre isso? Não, exato, reverendo. Não, irmãos, entenda a cosmovisão de pecado. Não existe pecadinho, pecadão. Pecado é pecado. Existe consequência. Se eu roubar, tem uma consequência, é pecado. Se eu mentir, tem uma consequência e é pecado. É a consequência que você vai colher do erro que você cometeu que vai diferenciar do pecado, de um pecado para o outro. Mas pecado é pecado. Pecado é transgredir a lei de Deus. Você está entendendo? Então veja, galera, que isso daqui não é trabalhado no nosso meio, não é pensado. A igreja moderna não está preparada para lidar com esse tipo de pessoas, que é uma realidade entre nós. Galera, o que eu já aconselhei de presbíteros, evangelistas, casados, pais de família, com problemas com homossexualismo. Já aconselhei, cara. E ver o cara com uma luta daquela perguntando para mim se era um espinho na carne como Paulo recebeu, que ele não queria ter aquilo. E nós não estamos preparados para lidar com isso. Eu lembro de uma experiência que eu tive de um conhecido, que ele é muito conhecido aqui na região, não vou citar o nome dele jamais, né? Vou preservar a pessoa dele, mas ele chegou a ser travesti, se converteu, foi para a igreja, chegou a namorar e tudo, mas depois acabou se afastando, voltou para o homossexualismo, mas não foi mais travesti. E um dia eu fui visitá-lo, conversando com ele, eu sentei para conversar com ele, ele começou a me contar a realidade dele, assim como um amigo. E ele olhou na minha cara assim e falou assim, Wesley, com todo o respeito do mundo,
Essas mulheres que trabalham comigo aqui, minhas funcionárias, elas são bonitas? Eu falei, são muito bonitas. Aí ele olhou para mim com toda sinceridade, galera. Como é que só tem adulto, não tem problema. Ele falou assim, essas meninas às vezes ficam nuas. Elas vêm para cima de mim. Por que eu não sinto nada? Ele começou a chorar, irmão. Chorar, e eu ouvi a tristeza dele, a angústia dele. Ele falou assim, por que eu sou assim? Eu oro todo dia para entrar uma mulher aqui e eu me apaixonar por ela. Por que isso acontece comigo? Ele tinha uma revolta dentro dele. Então é algo para ser pensado, galera, para ser trabalhado. Mais uma vez, eu não estou romantizando o pecado. É pecado. Mas essas pessoas precisam ser tratadas. Elas podem ser salvas mesmo tendo esses desejos, desde que ela não ceda a este desejo. Porque desejo todo mundo vai ter. Porque nós estamos ainda na natureza caída do homem. E não tem como evitar esses desejos vir uma hora cá, outra lá. Você consegue repeli-los, blindar-se e lutar contra eles através da graça de Deus e pela atuação do Espírito Santo. Então, só para reafirmar, eu creio piamente que um homem e uma mulher com desejos homossexuais, eles podem ser salvos por Cristo Jesus, através da graça e do Espírito Santo que traz o que para o homem, segundo o apóstolo? O domínio próprio. Ele vai ter o desejo, mas ele vai reprimi-lo e combatê-lo através da atuação do Espírito Santo. E quando eu citei o texto de Gênesis, que Satanás é aquele que fermenta, ele é o mesmo que fermenta o hétero, atrair a mulher ou cair em fornicação, e é o mesmo sim que vai trabalhar e fermentar para uma pessoa que nasce com todas essas condições, ceder a esse pecado. Para nós que somos cristãos, é aí que entra o papel de Satanás. Lembra que eu falei para você que ele não dorme? Que ele está sempre aí? Ele conhece. Desde que nasce, começa a crescer, ele já vê. Você acha que ele não vai investir? Se ele investe na vida de todos os homens, para que esses homens vivam em pecado, não vai investir na vida dessas pessoas que nascem com essas anomalias genéticas? Ele investe na nossa que é hétero, não vai investir nesses daí? E vai investir para quê? Para levar a pessoa para que caminho? Para o caminho que é reprovado por Deus. Então a vigilância é tanto para o hétero quanto para aquela pessoa que tem esses desejos. E mais uma vez, tudo que eu estou trazendo aqui são possibilidades, ok? Possibilidades. Eu não estou afirmando nada assim, ó. A única coisa que é clara é que Satanás tem o papel dele de levar a pessoa para o pecado, tanto o hétero, que tem problema homossexual, e estou afirmando que o homem nasceu, depois da queda, o homem está depravado, o homem tem desejos maus, que está tudo dentro da Bíblia, e também estamos aprovando à luz da ciência que tem pessoas que nascem com anomania genética, Cristo falando que pessoas nascem eunucos, isso daqui é tudo Bíblia, mas as entrelinhas, fica para você pensar. Mas vamos lá, que eu estou vendo que vocês estão tudo... Não houve nem o cri-cri do almoço. Não houve. Eu sei que é pancada, irmão, porque é algo que não é pensado. Você já tinha parado para pensar tudo sobre isso, meu irmão? Já tinha parado? Deixa eu aproveitar, posso fazer uma pergunta? Pode, agora nós vamos entrar nas perguntas. Vou fazer uma pergunta já para você. Você falou que é genético. Que há uma possibilidade de... Há uma possibilidade, porque tem pessoas que nascem, em que sentido? O homem que nasce com hormônio feminino, ele vai ter 3 jeitos. Aí o que pode acontecer? Não é porque ele nasceu assim que ele vai ser homossexual, ou ela vai ser lésbica. O que vai acontecer na vida dessa pessoa é o seguinte: quem vai agir para que ela vá para esse caminho? O mesmo que age na nossa vida, para que nós vá para o caminho do pecado. Essa é uma possibilidade. Ele vendo essa predisposição, o que ele vai fazer? Vai trabalhar para que essa pessoa ande para esse caminho e se afaste de Deus. É uma possibilidade. Quando a pessoa nasce assim, tem casos, sim, não sei se é científico, para trás, familiares, desse mesmo jeito, vir a genética dele a um familiar para frente? Isso pode ser possível, por quê? Porque você sabe que geneticamente tem pessoas que têm aquela hereditária de doenças. Exemplo, eu tenho um problema, a minha asma é hereditária. O meu problema no estômago é hereditário, tanto que o exame do meu irmão é idêntico com o meu, só muda o nome. Minha avó tem asma, meu pai tem asma, eu tenho asma, aí Deus, pela sua graça, libertou meu filho, ele não tem asma. Então, é uma possibilidade. Só que isso aqui que nós estamos trabalhando está no campo da ideia hipotética, não tem esse estudo mais detalhado. Mas é algo que dá para se pensar. O que eu já vi é homem com hormônio. Por
Olha que legal, aqui ó, o que o Caio está falando. Isso daqui, bacana, Caio, obrigado, reverendo. Tem relatos de famílias que descobrem, conseguem ver que a criança nasceu, o menino nasceu com hormônio feminino. Ele é meio afinado. Aí o pai e a mãe aplica mais hormônio masculino nele. Entendeu? Para suprir aquilo que ele não teve. E do mesmo jeito, meninas que nascem com hormônio masculino, a mãe e o pai percebem, vai atrás e aplica o hormônio feminino para suprir aquilo que faltou e veio do homem. Isso aí acontece. Isso daí é comprovado também cientificamente. Então tá vendo que são coisas que dá para se pensar, que também tem a ver com o pai e com a mãe, observar. E galera, aqui que é pai e mãe, vocês sabem o que eu tô falando. Dá para perceber aí, o papai e a mãe tem um papel também fundamental. Tem um jeito e às vezes começa a conviver com alguém, né? Que aí entra a influência, porque também tem, eu não descarto a possibilidade de influência. A possibilidade da manifestação maligna atuar na vida da pessoa, para nós que é cristão, é gigantesca, mas eu também não vou descartar, pessoal, uma ideia hipotética de nascer com essas possibilidades aqui. Não quer dizer que vai ser, mas Satanás vai trabalhar para que seja. Que é o papel dele, pessoal. Potencializar tudo que é de errado. Galera, agora é das perguntas, vamos lá. Essa pergunta é legal e a resposta ela é muito clássica, né? Se realmente a pessoa se converteu, não tem como ela continuar nessa prática. O apóstolo diz o seguinte: aquele que é nascido de Deus não permanece na prática do pecado. Aí que entra a ideia da influência. Pai alcoólatra, filho alcoólatra, pai viciado, isso também é uma realidade. Pastor, o que Jesus falou? Pelos frutos vos conhecereis. Então o verdadeiro cristão, ele mostra frutos de arrependimento, ele mostra mudança. Isso aí ele não precisa nem falar. A pessoa vê, aquele cara mudou, aquela irmã mudou. É automático. Quem é nascido de Deus, a transformação ela acontece, ela é visível. Aí nesse sentido aí, não tem como não ter mudança. O Espírito Santo leva a mudança. Agora, se não teve mudança, emocionalismo, levantou a mão, converteu nada. Exemplo, nós não podemos se escandalizar com algumas coisas que acontecem no meio evangélico. Acontece o escândalo, mas não é para se escandalizar tanto, porque Cristo já falou que isso aconteceria. Tem pessoas no nosso meio que prega, ressuscita morto, opera milagres, sinais e maravilha, e não são servos de Deus. O que Jesus falou? Naquele dia muitos dirão: em seu nome eu expulsei demônios, eu fiz maravilhas. Aparta-te de mim, eu não conheço vocês. Uma vez, quando eu estava na sala do bacharel em teologia, nós estávamos trabalhando sobre a ideia do galardão. Que recompensa que é essa? O que nós vamos ganhar no céu? O que é esse tão galardão? Que prêmio que é esse? É aquilo que nós ouvimos a vida inteira na igreja quando era criança? É uma coroa cheia de pedrinha, casal? Não, tem nada a ver. Né? Tem outra possibilidade, deixa para outro tema quando o Caio preparar. Mas falando sobre isso daí, foi engraçado que o professor falou o seguinte: galera, naquele dia vai ser um dia de grande surpresa. Por quê? Às vezes nós vemos essas pessoas hoje que estão aqui no holofote, prega aqui, prega lá, canta lá, prega... Ai, nossa, esse daí, chegar lá na glória, o galardão vai ser imenso. Não desprezando, ele está fazendo o chamado de Deus. Né? Mas com que motivação ele está fazendo? Paulo fala que tem várias motivações. Algum por avareza, por dinheiro, por fama, né? Outros pelo reino, né? Mas só que naquele dia que tem senhorinhas que o joelho está calejado, ora por todo mundo, ora... E vai chegar lá em cima, vai ser bem mais honrado do que muitos famosão aí. É falta de preparo para lidar com isso, né? Talvez, até hoje, a vergonha de ter esse tipo de pessoa no nosso meio. Tem gente que tem vergonha. Tem gente que tem vergonha, não admite, não quer, né? Faz vista grossa, despreza a pessoa, então envolve tudo isso. É um despreparo grotesco, gigantesco e uma falta de amor. Galera, nós precisamos entender uma grande verdade. Não está relatado na Escritura, mas você acha que Jesus, na caminhada dele, porque o texto diz que ele fez muitos outros sinais, muitas outras coisas que não está escrito. Você acha que ele não se deu também com algum homossexual lá na época? Não declarado, que se declarava era morto, mas que ali dentro... Você acha que ele nunca se deu com isso? Certeza que ele se deu, galera. Isso daí sempre existiu. Isso daí não é de agora, não. Homossexualismo. Naquela época era mais escrachado. Tanto que a maioria dos imperadores de Roma era bissexual. Porque a ideia deles, dos pagãos naquela época, que um homem que dominava outro homem no ato sexual era poder, era poderio, era mais viril. O grande Alexandre o Grande era casado com outro homem. Você está entendendo? Então, com certeza, Jesus deve ter lidado com pessoas que tinham esse negócio dentro dele. Só que não está relatado com ele tratando sobre isso, entendeu? Tem a ver com a situação de Sodoma e Gomorra, tem a ver com crendices populares, não que não seja, né? Que, conforme ele trabalhou aqui na aula, ele age para tudo. Tudo que é do lado do pecaminoso, ele vai atuar. O apóstolo Pedro diz que ele está como um leão ao nosso derredor, bramando a quem possa tragar, né? Buscando quem ele possa devorar. Então, tudo que ele puder potencializar, que desagrada a Deus, que seja pecado, ele vai atuar.
Então não é que ele também não trabalha, ele trabalha, mas não é apenas ele. Tem todos esses fatores que nós desenvolvemos aqui hoje. Tem influência, pode ser também anomalia genética, pode ir vai ter todo esse conglomerado, galera, tudo isso daí. Só que geralmente nós sempre ouvimos só a mesma coisa. Influência e demônio, influência e demônio. Ou frescura, né? Ou hoje em dia fala que é até modismo, né? Outros falam que foi experiências de estupro ou violência sexual. Já ouvi, eu também tenho, eu conheço pessoas. Eu conheci um rapaz que ele falou que ele entende que ele foi para esse lado porque ele foi violentado quando era criança. O homem que não é casado, mas tem desejo homossexual, ele vai se aliviar com quem? É muito mais difícil para eles. Talvez seria, tipo assim, uma luta maior. Acabam cedendo porque E é aí que eu entrei com a ideia que eu trabalhei com a Prisciele, que aqui muitas pessoas que é velho de igreja possam ter a mesma ideia, que é uma possibilidade. Vocês já perceberam, às vezes, que dentro de alguma igreja que você já frequentou, tem aquele senhor que já está indo para 60 anos e nunca namorou, não tem história que ele saiu com alguém, não casou, ele está sozinho? Ou uma mulher? Eu conheci, já conheceu? Eu faço uma pergunta, nunca namorou? Nunca você vê relacionamento, tanto homem quanto mulher? Será que essas pessoas não têm a briga interna? É uma possibilidade, eu não estou julgando ninguém. Será que ela não tem uma briga dentro dela, um desejo pecaminoso, e por conta dela amar mais a Deus acima de todas as coisas, e não querer cair nesta tentação, nesse pecado, e ser reprovado por Deus, se perder eternamente, ele prefere se resguardar, ou ela se resguardar, e lutar contra esse desejo de ser salvo? Essa é uma possibilidade clara, gente. Isso é negar a si mesmo? Negar a si mesmo, exato, pastor. Negou a sua vontade, cara. Negou, eu conheço pessoas assim, tá na igreja ali 50 anos, tá com 70 anos, nunca casou, nunca namorou, tá ali, ó. Chegar, gente, ô irmão, me desculpa, vamos trocar uma ideia aqui. O irmão tá aqui, 30 anos, tem alguma coisa, você quer desabafar? Porque tipo assim, o natural seria o irmão... mas é o papel da igreja. A igreja é confrontar, irmãos, é conversar. Isso é igreja, é o papel do líder chegar e conversar. E outra também, talvez a pessoa está precisando, está guardando isso. Não, um dia vai chegar e vai falar comigo, eu vou poder falar, né? Não, eu não quero porque eu não quero mesmo. Ou essa pessoa pode ser uma assexuada, eu não sei. Porque muita gente vai falar com o pastor vai falar com a mulher dele vai falar com o Que é Tem esse problema também. Gente, isso também é um trauma nas igrejas, né? O que era pra ficar ali acaba... Porque, tipo assim, só um momento, tipo assim, aí vai lá e se abre com o reverendo, aí o reverendo confia na esposa, não fala pra ninguém. Ela confia na melhor amiga, a igreja inteira tá sabendo. Esse texto aí do apóstolo, né, confessar as vossas transgressões uns aos outros, ele é muito importante, galera, e muita gente não entende também a dimensão desse texto. Isso daí é uma ordenança bíblica. Só que, em que sentido? Não sei, eu creio que você deve estar entendendo esse texto aí, fazendo do jeito certo. Em que sentido? Não é tudo da minha vida que eu pecar que eu vou contar pra você, você está perdido. Ah, irmão, hoje eu fiz isso na rua, hoje eu xinguei alguém na rua, hoje eu cortei alguém na rua, né? Galera, é algo que você está com um grande problema que está te afetando, que você não está conseguindo lidar com isso. Aí você tem o líder da sua igreja ou os seus irmãos, né? Ô, irmão, eu estou pisando na bola nisso aqui, isso daqui é pecado, cara, me ajuda aí, o que você pode fazer por mim? Cara, quando você confessa alguma coisa nesse sentido, é libertador, cara. E confessar para alguém e o papel ali não é de acusador, inquirir. É tratar com amor e com carinho. O único contexto que você vai, e aí ninguém faz, que é Mateus 18, ninguém faz isso, né? Tem um grupinho aí que nós não considera muito cristão, né? Que vai domingo de manhã na sua casa, eles fazem certo. Por incrível que pareça, não faz muito certo, porque na primeira cagada lá já mete o pé. Mas vai ver Mateus 18, como deve ser tratado o irmãozinho quando pisa na bola. Quando o irmão ou a irmã pisa na bola, transgride aí, e é algo público, né? Porque nós pisa na bola todo dia, né? Algo público. Não é no primeiro público que você vai meter o pé no cara, não, ou na irmã. É 3 possibilidades de conversar e na 4ª trazer para a igreja. Ô, irmão, tá aqui o irmão Wesley aqui, ó. Infelizmente, de novo, nós viu ele bêbado para a rua aí. E nesse trazer aqui e falar, não é para a igreja mal miserável para o inferno, não. Ô, irmão, nós tá com você, nós vai te ajudar, você é nosso. Nós não vai te perder para bebida não, hein? Você está com nós. Então é 3 vezes conversando em particular, aquele que viu, leva 2 testemunhas, vai na 3ª testemunha, na 4ª traz na igreja, que conversa com a igreja, apresentou. Se de novo nós ver ele bêbado, esquece esse homem aí. Aí é duro, irmão. É Jesus falando.
trata ele como publicano. Sabe que era publicano, gente? Inimigo da pátria. Que trabalhava dentro de Jerusalém para os romanos cobrando imposto do próprio povo. Olha como que é. E nós não faz isso, né? Nós não faz. Porque não faz nem as 4 vezes. Na primeira já vai embora. Não é? Na primeira vai embora. Não é assim, irmão. Ô, irmão, ó, eu vou falar aqui com conhecimento de causa. Eu fui um adolescente problemático na igreja. Dei trabalho para a igreja. Fui disciplinado. E não me trataram. Me deram um pezão e eu voltei para o mundo de cabeça porque não souberam me tratar. Não, você lembra? Eu não fui tratado. Meter o pé, eu não estou justificando meu erro, eu errei. Eu até entendo a disciplina na igreja, não do jeito que é feita hoje. Deve ser melhor trabalhado esse negócio de disciplina, à luz da Bíblia. Eu entendo porque ela exista, tem que existir, para não virar um oba-oba e bagunça. Mas ela tem que ser revista à luz da Bíblia. Tratar a pessoa com o amor de Cristo, não como um miserável, desgraçado e leproso. Porque geralmente trata como um leproso. Não vai cantar. Ah, mas você pode dar dízimo. Que hipocrisia é essa aí? Ele não pode... Oi? Oi? Aí, você está entendendo? Eles viram leproso. Eles viram os leprosos da igreja, irmãos. Nós não estamos colocando pano quente em erro. Pecado é pecado e precisa ser tratado. É a forma que é tratado que não é muito bíblica nos dias de hoje. Deveria ser revista essa forma de tratar a pessoa que erra publicamente à luz de Mateus 18. É só ler o texto, você vai entender as instruções de Jesus Cristo. Não do jeito que é hoje. A primeira cagadinha do irmão da irmã é para lá, acabou. Aí não pode participar de mais nada da igreja, mas pode continuar contribuindo. Então Deus aceita a oferta, Deus aceita o dízimo, mas não aceita o louvor. Não aceita... Tem algo errado aí. Tá? Tem algo muito errado aí. Então tem que tratar com amor e carinho todos os que erram. Na prática do pecado não tem como, ela pode até pregar. E é bem possível que a palavra que se ela estiver pregando lá, aqui é um choque para nós tudo, pessoal. Eu vou explicar por quê. É bem provável que a palavra que ela está pregando salve quem está ouvindo, mas não salva ela se ela abandonar a prática. Sabe por quê? Vai se enquadrar naquilo que Jesus falou. Eu preguei no seu nome, eu expulsei demônio, eu fiz maravilha. Gente, sabe o que é maravilha, galera? Eu nunca vi, eu já vi cura, tem em mim e em outras pessoas. Mas maravilha eu nunca vi. Você sabe o que é maravilha? Maravilha é eu ter nascido cotoco, sem essa parte, o irmão aqui orar e na hora nascer um braço. Isso é operação de maravilha, eu nunca vi isso. E tem gente, Jesus não desmente, eles falam que fez, Jesus não fala nada. Eu só falo, aparta de mim que eu não conheço. Então dá a entender que eles fizeram mesmo, no nome de Jesus. Irmãos, quando eu era pregador dos Gideões, missionários da última hora, vocês lembram disso? Eu convivi com esse povo, galera. Eu vi coisas absurdas. Eu vi gente cheirar cocaína e pregar. Eu vi gente tomar uísque, cheirar pó e subir no púlpito e pregar. E o negócio, usando o termo deles, virar tudo. Virar tudo lá, manifestação, conversa. Eu vi tudo isso, galera. Eu vi. Mas isso era emocional ou era poder de Deus? O que acontece é o seguinte. Emocional e se tiver conversão ali, que pode ter, é porque Deus tem uma promessa o quê? Qual é a promessa que Deus faz? Qual palavra que não vai voltar vazia? Do pregador ou dele? Se aquele infeliz estiver usando a palavra de Deus, se ele for um mercenário da fé, Deus vai cumprir a palavra dele. É aquilo que alguns pregadores falam, o dom que ele tem vai salvar pessoas, mas não vai salvar ele. Salvar no sentido de Deus usar ele para poder pregar e alcançar. E a igreja também tem que estar preparada para isso. Então quando acontecem essas coisas aí, você não pode se escandalizar, porque Jesus falou que isso ia acontecer, cara. Eu sei que é um baque para nós, mas algumas pessoas falam que não pode citar nome. Hoje talvez não possa ser citado nome por conta de processo, não por causa da Bíblia. Não por causa da Bíblia. João Batista dava nomes. Paulo deu nomes de traidores da pátria, do evangelho. Dimas me abandonou, fulano me abandonou, ele resistiu ao evangelho. Então você pregar contra esses hereges, esses mentirosos, é bíblico. E cita o nome. O problema é o processo, né? Mas cita o nome. Você tem dinheiro depois para segurar a bala do processo? Cita o nome, galera. Cita o nome. Prega contra, fala, tá no erro, é comprovado, nós viu, tá assumido. Sai daí. Sinagoga de Satanás. Eu já preguei sobre isso na internet, dos que eu descobri. Se processar, não tem dinheiro, vai ter que levar lá minha bicicleta, lá minha moto lá.
Vai do João. O Adão que está aqui dentro, aqui, ó. O Adão que está aqui dentro, ele é miserável e podre. Galera, ó, uma coisa que precisa ser bem definida. Essa natureza humana que ainda está aqui dentro, que nós brigamos com ela todo dia, ela quer toda a natureza de pecado. Ela quer tudo que for prazeroso para essa carne, ela quer. E outra, pessoal, o pecado não dói. De primeiro momento não dói. Senão ninguém pecava. Quem ia pecar? Não é gostoso. É prazeroso para a carne, não é. Todo mundo que já pecou, galera. Quem que nunca pecou? Traz prazer, traz uma satisfação momentânea. Mas as consequências dele que é cruel e é devastadora. E pode te levar para toda uma eternidade de perdição. Está entendendo? Então, o homem que está aqui dentro, ele sempre vai querer essas cachorradas. Sempre. Não é de hoje. Hoje, irmãos, quem gosta de ler que nem Caio, era muito mais promíscuo antigamente. Era uma podridão que você não imagina como é que era. No Velho Testamento, a humanidade era muito mais promíscua. Depois que foi tendo sociedade, foi tendo alguns padrões de moralidade, que foi apartando coisas públicas. Mas se você for ver como é que era antes, o povo fazia relação sexual com nem cachorro no meio da rua. Todo mundo vendo. No dia rolando ali o negócio estourando. Era assim. Hoje em dia está começando a ficar assim de novo. Mas hoje ainda tem. Tem lei, tem algumas coisas que reprime. Mas o homem natural que está aqui dentro quer isso tudo. Ele quer isso tudo. É a natureza desse homem podre que está aqui dentro. E nós, igreja, conseguimos reprimir tudo isso, vencer tudo isso, através da graça de Cristo e do Espírito Santo que nos traz o domínio próprio. Só assim, não tem outra solução. Senão nós estávamos igualzinho, praticando. E outra, nós somos convencidos que tudo isso é errado por causa do Espírito Santo. Porque você vai conversar com o homem do mundo, para ele está arrasando. Se o cara sair amanhã, catar 3, 4 minas lá e ter relação sexual com ela, ele vai contar vantagem do outro dia lá, que eu sou o cara, velho, quebrei tudo. Hoje em dia inverteu os valores. É as mulheres que saem em procura de captar os homens e fazer o que quer, né? É o empoderamento feminino. Hoje tá assim, cara. Colocando pulo é pecado. Mas trata o homem, chama, conversa. O menino. Aquele menino cresceu na igreja. Nos Gideões, a vida inteira ali aí, galera. Se tem tratamento para drogado, para álcool, porque não tem para homossexual, aí vai entrar naquele embate público da cura gay. Aí dá um pau terrível, que vai ser constatado como uma doença, né? Que eles vão querer escrachar como uma doença. Na verdade, o pecado só tem um tratamento. Aí é qualquer pecado. Cristo Jesus. Né? Porque é pecado, não pode falar que é doença. É pecado. E o pecado dele, meu, seu, é tratado com o Evangelho, com Cristo. Porque tem muita gente que considera doença. Deveria ter aconselhamentos. Isso. Aconselhamentos na igreja. Para aconselhar. Exemplo, outro problema que envolve aconselhamento e a igreja não faz como deveria fazer. Ela está falando do problema aí do pecado da homossexualidade. Casamento. Qual é a igreja que trabalha os jovens para casar? Por que hoje o índice de divórcio no meio cristão é maior do que o do mundo, se brincar? Porque o jovem hoje já casa com a mentalidade. Se não der certo, eu separo. E o jovem hoje casa para quê? Para resolver o problema da fornicação. Vou casar porque eu posso fazer sexo. Aí quebra a cara. Porque acha que a vida é só sexo. E quebra a cara. O cristão. Cristão. Não. O jovem cristão, ele não é trabalhado. Ele casa, não. Eu vou casar porque eu estou sendo pressionado, que eu não posso cair em fornicação. Aí casa achando que vai ter um monte de sexo, que a vida é só sexo. Aí com 2 anos tá frustradão lá, porque a vida não é só sexo. Quer largar, tem um monte de problema. Ele não é preparado. Para segurar, faz filho. Faz filho para segurar. E outra coisa curiosíssima, galera. Curiosíssima. Não existe namoro na Bíblia. Por isso que já não tinha essa parada de fornicação. Porque não tinha namoro. Era um contrato. Daqui 1 ano eu vou casar com a Priscila. Eu ia lá cuidar lá. Eu ia montar a casa, eu ia preparar tudo e buscava ela e já estava casado. Era esse noivado. Sem ter contato. Não tinha namoro. Namoro é atual. Porque é como nossos pais diziam. Beijou em cima, esquentou embaixo. Não era assim que falava os antigos? É assim, né? É que nem ferro de tomada. Ligou, uma parada assim que minha mãe falava. Então, uma das possibilidades de ter mais fornicação hoje é o contato físico. Teve contato físico, irmão, para aguentar, é quase impossível, irmão. Sua natureza te engana. Eu sou o fortão. É nada. Não é fortão, não, é nada.
Esse Adão que está aí dentro aí, sendo vigiado, te engole. Teria reunião dos grandes ministros, dos grandes ministérios, para resolver esses problemas. Eles não resolvem. Eles preferem colocar... Eles conseguem... Ai, glória a Deus por isso. Eles preferem colocar panos quentes nessas coisas e não tratar isso que é uma realidade do nosso meio, cara. E esses problemas que aconteciam na igreja primitiva era tratado com os líderes. Eles chamavam todo mundo e tratava lá, Atos 15 lá, para resolver problemas que vinham de tudo quanto é parte. Tem que ter essas reuniões para ser tratado nas igrejas, mas não é. Eles passam pano quente, fingem que não acontece ou deixa para lá. E tá, infelizmente, muitas igrejas grandes com problema de lesbianismo, homossexual, tudo isso dentro da igreja, dentro da igreja. Não, na igreja é uma coisa. Dentro da igreja. Casal, o povo quer triste. Troca de casal dentro da igreja. Às vezes tem gente que a gente nem imagina que fala um negócio desse. Escuta isso daqui, ó. Conheço um pessoal de São Paulo, né? Eram cristãos. Hoje já não estão mais muito cristãos, estão frequentando a igreja, certo? Eles foram para uma balada, escuta isso aqui, foram para uma balada com uns conhecidos meus, no final da balada, às 4 ali da matina, convidaram esse casal de amigo meu para ir para um motel de homenagem, para trocar casal. Aí os conhecidos meus falaram assim, não, tá louco? Não curte essas paradas não, vamos embora. Foram embora. 8 horas da manhã, um casal que chamou para ir para o motel ligou para eles e falou, tá pronto para nós ir para a igreja? Vamos para o culto. Não é só festa e balada e carne não, nós precisamos também ir para a igreja alimentar a alma. Eu parei para pensar, quem está sentando do meu lado domingo à noite no culto? Eu não sei, cara. Eu não sei quem está do meu lado no culto à noite, o que ele faz da vida dele. O que ela faz da vida dele. Tudo isso dentro da igreja, cara. E não é tratado nada sobre isso, daí não é tratado, cara. Eu tive 2 amigos de infância que era assim também. A mãe de um amigo meu, ela era separada e hoje ela vive com uma mulher, há mais de 15 anos, eu acompanhei isso daí, ela foi morar com outra mulher. E a mãe de um outro amigo meu, a ele conhece um, o outro ela não conhece. Também começou a ter relações com mulher e a filha foi pelo mesmo caminho. A filha, ela era menina normal, era mulher, né? Eles só quiseram do candomblé. Ela era menina normal, mulher, e aí começou a ter contatos com... engravidou de um rapaz, que também era do meu bairro, aí depois separou do rapaz e começou a namorar com menina. Aí terminou com a menina, engravidou de novo do mesmo rapaz e voltou com a mesma menina. Tem 2 filhos de um rapaz e namora com a menina. E a mãe também, porque a mãe começou a ser lésbica, acho que começou mais ou menos essa ideia. Teve um trabalho lá em Itapira, principalmente desse trabalho da igreja que eu participava, que nós chamamos, eu não lembro o nome que nós demos, Papo Reto, Papo Reto. Nós convocou todos os jovens da igreja, sem os pais, só com os pastores, Papo Reto. Aí o que aconteceu? Eu, como teólogo, mais 2 teólogos, sentamos em cima do púlpito, com o microfone na mão, uma caixa passava na igreja, a pessoa colocava a pergunta dela, sem nome, embolava, e ia para o púlpito e nós lia. Galera, tinha pessoas de todas as igrejas de Itapira, Belém, Presbiteriano, o que choveu de perguntas. Eu beijei a minha amiga, eu sou lésbica, eu sou homem, mas tenho desejo de sair com outro homem, o que eu faço? Sou cristão. Eu estou em fornicação com a minha namorada, não consigo parar, me dá um conselho. Foi absurda as perguntas que nós chegou. Jovens todos cristãos, todos, não era da igreja. Da igreja, com problema com o homossexualismo, com o lesbianismo, com fornicação, depressão, tentei me matar, cortei meu pulso. E você nem sabe quem é, cara, dentro da igreja, talvez está ali do seu lado, ali, ó. Esse trabalho tem que ser feito, irmão. Faz esse trabalho na sua igreja, chama o jovem para conversar, traz as pessoas para aconselhar. Eles estão precisando. O evangelho é o quê? Ide e fazeis o quê? O que é discípulo, galera? É você instruir até que ele se torne um cristinho, um Cristo, e consiga caminhar sozinho e fazer outro discípulo. Então, fazer discípulo demora, demanda tempo, é trabalhoso. E muitas pessoas não querem isso. Não quer fazer. Não quer, cara. Não Tem quer. casa cheia. Tem Casa pessoas que cheia. querem discípulo também, não quer ser discípulo também. Tem. Esse daí no nosso meio é o joio. Aí é outro tema. Ele está ali no meio, ele participa, ele não quer, só está ali. Eu vou pregar sobre isso domingo que vem, é o turista da igreja. Isso é uma tristeza, cara. A igreja que está fadada a não investir em estudos cristãos e bíblicos para a sua igreja, é uma igreja fadada ao fracasso. Porque a igreja só cresce se ela for respaldada no alicerce da palavra. Tanto que a liderança da igreja ela tem que se especializar no quê? No ensino da palavra. Quando tem um problema na igreja de Atos lá, que as viúvas dos gregos estavam sendo desprezadas, os apóstolos não parou para servir as mesas.
O que eles falou? Nós vamos perseverar no ensino da palavra e na oração. Vamos separar aqui 7 homens para cuidar desse assunto aí. Então, a igreja tem que ter os homens preparados. Aí também, vai, mulher também, não estou desprezando, para ensinar a palavra. Palavra, Bíblia. É isso daí que segura. Gente, o que segura crente na igreja não é congresso, não é festividade, não é cantor famoso, não é pregador famoso. Palavra! O que segura a ovelha no aprisco é pasto verde. Se o pasto não for verde, ela vai pular assim, a cerca e vai atrás de pasto verde. Se ela ficar só comendo feno, seco, ela vai atrás de pasto verde. Então, se a igreja não tiver palavra, está fadado ao fracasso. O cristão, ele é segurado. Por que as pessoas amavam seguir Jesus Cristo? Porque ele ensinava a palavra com autoridade, lembra? Ele não é que nem os escribas. Ele prega com autoridade, ensina com autoridade, no poder de Deus. É isso que segura o crente, cara. Não é congresso, é legal, é bom, é festa, é legal. Só que, infelizmente, o nosso congresso é para crente, né? Se reúne para pregar para crente. Essas são as realidades. Ainda no ponto do congresso, queria ressaltar algo bem interessante que faz muito sentido. Por que às vezes no congresso tem esse oba-oba aí, né? O poder, né? O player, buster. Porque coloca muita expectativa naquele dia. Como se Deus não falasse nos outros dias. Ele fala só naquele dia, né? Só naquele dia ele vai falar, não, ele está falando todo dia. Ele está falando o ano inteiro. É legal a festa. Ó, a festa é legal, todo mundo vai reunir. Mais um ano que Deus nos abençoou, o grupo está aqui, é legal, bacana, top. É um culto. Deus fala todos os cultos. Vai ser bênção do mesmo jeito, como foi o culto passado, como vai ser o posterior. É bênção do mesmo jeito. É legal, não é pai. Mas Deus vai falar do mesmo jeito. Prazer imenso estar com vocês mais uma vez, rever a Igreja de Deus, queridos irmãos, irmãs e amigos. E muito feliz de receber um tema aí totalmente espinhoso, um tema dificílimo de trabalhar. E para nós que somos cristãos, nós precisamos ser sinceros, né? Na sua caminhada cristã, você já ouviu alguém falar sobre isso na igreja? Não. Comentar sobre isso? E eu estou aí com mais de 30 anos dentro da igreja. É que eu nasci na igreja, viu, pessoal? Não é questão de velhice, não. Mas eu nunca vi, parabenizar aí o reverendo Caio, querido irmão,